Havendo número legal, sob a proteção de Deus, declaro oficialmente instalada a sessão extraordinária do egrégio órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná. O doutor Caimoto, que é o relator do número 1 de pauta, que trata da redistribuição de serviços afetos ao Ministério Público de Ponta Grossa, traz uma proposta, se todos estiverem de acordo, de relatar e fazer o julgamento das redistribuições, que são todas concordes, em bloco. Estão todos de acordo? Relate, então, doutor Caimoto, por favor. Aqui é uma proposta de redistribuição de serviço em que todos os promotores de justiça criminais da comarca de Ponta Grossa subscrevem o pedido. Há uma manifestação da douta Corregedoria Geral de Justiça concordando com o pedido de redistribuição, e eu estou aqui já com o voto, no sentido de que seja homologado o pleito. Já existe, inclusive, uma resolução, e estamos, então, referendando. Então, assim como relatou o doutor Caimoto, o número 1, podemos considerar relatado da mesma forma, doutor Erwin, o número 2, protocolo 9076, que trata da redistribuição de Rio Negro. Desculpe. Doutor Hernani, era o doutor Hernani Erwin, está substituindo. Doutor Précoma, pode? Idêntico, pois não. Também podemos, assim, considerar relatado o dos juizados especiais criminais de Curitiba, que é o protocolo 26630, que está na relatoria do doutor Américo, pode? Então, todos, e também podemos, o número 4 de pauta, protocolo 25991, que é de relatoria do doutor Hilton Caneparo. Era o único promotor, ele fez a proposta e eu estou me manifestando. Também pela homologação, pois não. E podemos também considerar da pauta complementar o número 1, protocolo 5.487, que trata da redistribuição de serviço de Umuarama, que é o doutor Erwin, o relator. Por favor, então, se Vossa Excelência puder. Os outros ficam aprovados à unanimidade. O anunciado agora tem a honra de passar a palavra ao eminente procurador Erwin Fernando Zaire. Senhor Procurador-Geral, senhores conselheiros, a questão ela se converteu em distribuição dos trabalhos lá de Umuarama, porque uma colega se insurgiu quanto à maneira de distribuição dos processos do júri. E aí esse expediente veio à corregedoria, e aí houve uma sugestão, uma proposta até do doutor Marcelo, da maneira com que esses feitos deveriam ser distribuídos a todos os promotores de Umuarama, só os processos de competência do júri. Na última sessão, eu percebi que nem todos haviam se manifestado quanto à proposta da corregedoria e foi convertido em diligência. Ao retorno, todos os promotores subscreveram, acolhendo a manifestação da douta corregedoria. Então, esses feitos do júri, assim que transitem em julgado, eles já são distribuídos para cada promotor. São 6 promotores, cada promotoria, sucessivamente, já recebe o processo. E o promotor já fica vinculado desde o trânsito julgado da decisão de pronúncia até o plenário do júri. E Vossa Excelência concorda? Sim, concordo, porque houve a aquiescência da corregedoria, dos colegas e também... Ótimo. Então, sou pelo acolhimento dessa proposta. Com essa modificação, estão todos de acordo? Obrigado, doutor Erwin. Fica aprovado à unanimidade. Temos ainda um recurso, é o número 5 de pauta, que é de relatoria do eminente procurador João Carlos Silveira.
está presente o doutor João Carlos. São protocolos 7241 e 16539. Temos a honra também de receber o nosso decano, o procurador Hélio Ayrton Levin. Podia ascender aqui à mesa conosco. O doutor Caimoto gostaria de que Vossa Excelência viesse fazer companhia aqui. Tá bom, tá bom. Pronto? Tem a honra de passar a palavra ao eminentíssimo procurador de justiça e sempre promotor de justiça de Umuarama, João Carlos Silveira. Senhor Procurador-Geral, caros colegas, esse protocolo, a reinserção desse protocolo em pauta se deu pelo fato de que ele já havia figurado na sessão anterior desse órgão especial. Na verdade, nós já procedemos, inclusive, à homologação de uma desistência do recurso por parte do interessado. Nós encaminhamos o relatório aos colegas, houve uma representação ao Conselho Superior do Ministério Público contra o desencadeamento de uma ação civil pública, contra o espólio de um então prefeito de Rio Branco do Sul, sob o argumento de que o órgão especial, o relator no Conselho Superior do Ministério Público havia solicitado apenas uma diligência, algumas diligências no procedimento. O processo desceu para a comarca e, de posse dos autos, o promotor resolveu desencadear a ação civil pública. E assim foi feito. Ele recorreu ao Conselho Superior do Ministério Público e esse recurso inominado foi rejeitado, daí o recurso para o órgão especial. Está relatado em discussão o relatório. Não havendo quem queira discutir, por favor. Na sequência, como já havia ocorrido uma manifestação do colega de Rio Branco do Sul, ele solicitaria a desistência da ação civil pública por conta de que, no procedimento, figura uma certidão do Tribunal de Contas, dando conta de um débito já específico, nominal, contra o espólio do então prefeito, que se reveste da qualidade de título executivo. Então, o argumento que ele desenvolveu na época, que está aqui no processo, que haveria desistência da ação civil pública para a proposição da execução. E assim foi feito. E, diante da desistência da ação civil pública, o interessado desistiu do recurso que seria submetido à apreciação de Vossas Excelências. Eu já homologuei a desistência nos termos do que dispõe o artigo 501 do Código de Processo Civil e determinei o arquivamento dos autos. É o que consta, senhor Procurador-Geral. Muito obrigado, estão todos de acordo. Fica assim deliberado apenas com o referendo do egrégio órgão especial. O doutor Bruno podia chegar aqui à mesa. Pois não, doutora Carla? De eventual incompatibilidade de integrar este... Conselho e órgão especial. Exatamente. Agora. Acho que nós pode, explica, o Arion explica. Acho que... Eu, quando também integrava o órgão especial, fui eleito para o Conselho Superior. Existe um dispositivo legal que diz que os integrantes do Conselho Superior não podem concorrer ao órgão especial, mas não existe um dispositivo ao reverso. Eu entendi que, se havia impedimento do conselheiro concorrer ao órgão especial, quem fosse eleito conselheiro e estivesse integrando o órgão especial deveria deixá-lo. Na época, inclusive, cheguei a entrar com o requerimento nesse sentido, foi apreciado pelo colegiado na época e foi entendido que não haveria problema, só que eu estaria impedido de participar em eventual recurso que viesse do Conselho Superior. Os senhores... Estão todos de acordo com essa posição, já deliberado. Obrigada. Até porque bendito é o fruto. Ah, não, tem a Michele lá, né? Tá muito... Não, eu digo... isso ocorreria com alguns colegas. Não, eu não estou dizendo... Não, desculpe. Não, Perfeito, muito obrigado. não entenderam a minha colocação. Estou dizendo que é no aspecto plástico aí, né? Não é no aspecto jurídico. Estético. O Ivonei podia chegar aqui mais à frente, por favor, se puder. Bom, eu queria tratar de uma questão extra-pauta, que não está na pauta, relacionada ao que foi apreciado pelo egrégio órgão especial no tocante às promotorias criminais aqui de Curitiba. Se lembram, os eminentes colegas, os eminentes pares,
que nós aprovamos um projeto de titularização das promotorias criminais de Curitiba, destinando a cada uma delas, né, um promotor e meio. Né? O modelo não seria, talvez, o ideal, mas o possível, na impossibilidade de destinar 2 promotores por promotoria, nós teríamos, então, uma promotoria cheia, que é a promotoria processual, e a promotoria de inquéritos. Né? Foi o modelo que os colegas preferiram, nós fizemos uma experiência, aqueles que estão aqui no colegiado entendem isso, podíamos deixar 3 promotores por 2 varas criminais, distribuindo todo o serviço processual e investigatório. Ou então, poderíamos deixar 3 promotores, sendo que 2 são as promotorias cheias, respectivas, processuais, e 1 ficaria para fazer inquérito de 2 promotorias, certo? Então, foi esse o modelo que prevaleceu, e a última reunião do órgão especial aprovou esse modelo, destinando, então, eram 14 varas criminais comuns, não estamos contando aqui as varas criminais especializadas em Maria da Penha, delitos contra criança, júri, né, que são competência especializada, e que os inquéritos vão ser distribuídos para cada uma dessas especializadas de uma maneira normal. Então, é esse o modelo aprovado, nós não expedimos o edital porque havia aí um movimento no Tribunal de Justiça por reimplantação da vara de inquéritos, né? O que afetaria o nosso projeto. O tribunal foi elegante, respeitoso, discutiu a questão da vara de inquéritos. Nós esclarecemos bem a corregedoria, doutor Lauro, o presidente, doutor Guilherme, nós esclarecemos bem que a nossa posição nunca foi, né, fechada em relação à extinção da vara de inquéritos ou coisa parecida. Sempre foi em proporcionar para o Ministério Público a possibilidade de um outro modelo que nós entendemos mais adequado, de vinculação do promotor desde a investigação até, né, o final. Porque o modelo de você ter uma promotoria, né, concentrada de inquéritos, né, desconecta um pouco, né, o que atua na investigação do que atua no processo. Ele denunciou sem compromisso com o êxito, né, da persecução penal, que passa a outro, enfim. Né? Então, esse modelo que nós entendemos melhor, né, teria que ter uma pré-distribuição, porque nós não poderíamos... Com licença um instante. Desculpem. Aí, desculpem, a questão foi posta ao tribunal lá atrás, que nós queríamos um mecanismo de pré-distribuição para que a gente pudesse implantar o nosso projeto. E por outras razões, quem sabe agregadas, né, se deliberou lá no tribunal por extinguir à altura a vara de inquéritos e transformar a vara de inquéritos numa vara de competência criminal comum. Né? Se bem que nós sempre entendemos, naquele modelo anterior, e aí vamos dizer assim, academicamente, ideologicamente e institucionalmente, né, que o modelo excessivamente concentrado, mesmo no tocante à investigação, embora possa parecer mais sedutor para nós, enquanto instituição incumbida da persecúcio, é mais interessante, porque agilizaria as medidas de urgência e etc. Mas nós temos que pensar enquanto instituição comprometida com as garantias individuais, com a preservação das prerrogativas constitucionais. E vejam, nós temos
2 milhões de habitantes aqui em Curitiba, aproximadamente. Você, em relação a 2 milhões de habitantes, ter um só juiz, né, concentrando poderes do deferimento, de medidas de urgência, de monitoramento, de buscas e apreensões, etc., será que você, enquanto habitante de Curitiba, né, estará devidamente garantido com um sistema desse, etc., em que, né, de repente, fica um super juiz, um super promotor, né, a deliberar acerca da vida em termos de medidas de urgência altamente constrangedoras da liberdade individual, né, da intimidade física, psíquica da pessoa, né, 2 milhões de habitantes. Então, o modelo, efetivamente, pode facilitar, mas não é o ideal. Por isso, a gente sempre defendeu o modelo de competência plena, né, comprometido com o êxito da persecução, da investigação até a ação penal. Que é isso que nós entendemos que é o modelo do Código de Processo Penal. Né, bom, mas o tribunal, por N razões e tal, não sei o que tem, porque os juízes das varas criminais, evidentemente, não querem estar permanentemente de plantão para medidas urgentes, para uma coisa e outra. É muito mais fácil que o juiz concentre isso numa vara. Aí nós argumentamos todos esses, né, eu diria, pontos críticos, desfavoráveis, mas o tribunal diz que atenuaria isso, né, voltando ao regime anterior, ao modelo anterior, mas com 2 varas de inquérito, não uma só. Aí haveria distribuição entre 2 juízes, né, diluiria um pouco, em relação a uma só é melhor. É uma decisão política e institucional do judiciário. Só nós insistimos que o tribunal pudesse garantir a nós o nosso modelo, né, a subsistência do nosso modelo. Né, que, lembrem-se bem, nós destinaríamos 14 varas criminais, 14 promotores, mais 1,5, seriam 7 por vara. Nós tínhamos 21 promotores, né, nas varas criminais de Curitiba, nas 14 varas de competência comum, pelo modelo aprovado pelo órgão especial, tá certo? O que o tribunal está fazendo? Nós estamos conversando também com muito respeito, eles já iam implantar. Eu disse, não, eu tenho reunião do órgão especial, eu vou colocar isso essa semana também. Aguardaram, então nós vamos dar um tempo para implantar as varas de inquérito e tal. Eu vou levar a resposta, né, em seguida ao tribunal. O que eles fizeram? Eles tinham 2 alternativas. Nós não pretendemos, espero que os colegas aqui do órgão especial assim também entendam, retornar ao modelo de promotoria de inquéritos, né, que deixávamos lá, chegou a ter de 12 promotores, 11 promotores, né, em expressões que, bom, são tanto grosseiras, vamos dizer, né, mas que não apresentavam resultados ideais, vamos dizer assim, porque aquele volume imenso de inquérito, ida e volta para a delegacia, aquela questão toda, sem nenhum tipo, eu diria, não é de compromisso institucional, claro, mas sem nenhum tipo de vislumbre com o êxito da ação penal, para que vara vai, como é que vai ficar, enfim, né? Então, nós adotamos um modelo intermédio que já vincula o promotor de inquéritos a 2, pelo menos, varas criminais. Ele está trabalhando ali e é bem melhor do que a todas as varas criminais, tá certo? Então, nós não pretendemos voltar a retornar, mas para isso nós tínhamos que pegar do tribunal esse compromisso de pré-distribuição. Então, eles tinham 2 propostas. Uma, teria que modificar o sistema, é demorado e tal, porque o sistema lá do tribunal eletrônico, ele está concebido para uma distribuição apenas, tá certo? Então, para fazer 2 distribuições, uma distribuição para a vara de inquéritos e outra pré-distribuição para a vara
criminal, para saber qual o promotor que atuaria naquele inquérito, teria que modificar o sistema, é uma solução mais demorada, enfim, em termos tecnológicos, mais complexa. E a outra solução que nos pareceu a melhor, a mais viável, proposta do tribunal também, não mexe na distribuição, a distribuição no sistema. O sistema continua fazendo uma distribuição só eletrônica e que vai para a vara criminal direto. Tá? Só na atribuição da competência das varas de inquérito, primeira e segunda, por exemplo, se atribui números pares para a primeira, números ímpares para a segunda. É uma solução criativa, né? Não modifica nada. Ou seja, o inquérito ou medida urgente é distribuído diretamente à vara criminal. Se nessa distribuição receber um número par, vai para a primeira vara de inquéritos. Mas está o promotor que está atuando na segunda vara, por exemplo, para a qual foi distribuído, vinculado a esse inquérito, a essa medida urgente, ele vai estar atuando, né, sem problema algum. A única, talvez, ajuste que tenha que ter lá é se o promotor atendia a primeira e segunda, para ficar mais prático, também não seria nenhum complicador ele pegar e trabalhar com o juiz da primeira e da segunda vara de inquéritos, né? Mas, para ficar mais prático, se ele quiser trabalhar com o juiz só da primeira vara de inquéritos, então o promotor de inquéritos atende a primeira e terceira, e assim por diante. O outro promotor de inquéritos atende a segunda e quarta, né? Para ficar vendo, isso não tem problema nenhum. Muito bem, o que o tribunal fez? Havia uma vara de inquéritos já criada, não teve problema. Ao invés do tribunal criar uma segunda vara de inquéritos, o que ela fez, e aí complicou um pouquinho para nós, mas só um pouquinho, o que o tribunal fez, transformou uma das varas de competência comum, transformou uma das varas de competência comum, que é a 12ª, em vara de inquéritos. Tá? Então, em princípio, aquela proporcionalidade numérica nossa se altera um pouco. Na verdade, nós teríamos 13 promotorias, 13 varas criminais. Para as 13 varas criminais, nós teríamos que ter 13 promotores, 19 daí, né, Arião? Foi a conta. 19, com um de inquérito, ficariam 19. Tá? O que acontece, ficariam 2, que poderiam ser utilizados. Só que daí, evidentemente, nós conversamos, é o nosso estilo esse, acredito que, né, compartilhado com os eminentes colegas, conversamos com os colegas que estão nas promotorias criminais no momento, foi uma conversa difícil, enfim, né, porque o órgão especial também aprovou que eles teriam que fazer controle externo da atividade policial, teriam que fazer contato com os conselhos de segurança. É importante o promotor, num novo modelo, um modelo que representa um avanço, se aproximar mais da população que sofre a violência, porque nós temos um projeto da Subplano, do Bruno, que o tribunal se encantou sempre com ele, e já instituímos um grupo de trabalho. O tribunal está com muito boa vontade, o Bruno tem estado permanentemente em contato com o tribunal, de varas regionais e promotorias regionais, porque isso sim representa um avanço extraordinário. Você que mora, bom, o Chico é do bairro Alto Nobre, né? Aí, Batel, qualquer coisa assim. Que você que mora no bairro X lá, que sofre a violência, que foi assaltado, que, né, foi raptado, como está aqui o nosso corregedor, no centro. Não, mas isso é excepcional, vamos dizer. Se você, eu estou dizendo, a violência mais próxima, você tem que ter o sistema de justiça mais próximo de você. E o sistema de justiça é abstrato na vida dessas pessoas. Essa é que é a verdade, né? Eles mal conhecem os mecanismos formais de administração da justiça. Agora,
é difícil. Nós temos aí um projeto do tribunal, estamos apoiando com promotores e tal, que são os fóruns regionais de Santa Felicidade, do SIC, né? Do Parolim, me parece que tem também. E o que acontece? Mas eles têm competência limitada, a família, infância e juventude e juizado especial. Falamos para eles que eles tinham que expandir para a competência criminal, porque daí sim o serviço fica afeto a uma delegacia, pode-se fazer o controle por região, mas a argumentação do tribunal é que não há estrutura, que eles precisam daí duplicar a estrutura. Mas como assim? Vocês vão tirar o serviço. A experiência mostra que no Juizado Especial Central, nós esperávamos, ao instalar esses fóruns regionais, uma diminuição do volume, e isso não se verificou. A experiência mostra, portanto, que quanto mais próxima da população a justiça, o sistema de justiça, mais demanda vai existir e, consequentemente, a população vai ser melhor servida, né? Então, por último, nós estamos desenvolvendo aí, e enalteço o trabalho do Dr. Bruno Galati, sempre, né? Que é pioneiro e que toma a dianteira em relação ao tribunal e provoca, né, essa modificação. O judiciário é muito, nós sabemos, né, é conservador. Então, o Bruno tem provocado essa discussão, esse debate lá, a ponto de já termos um grupo de trabalho, porque aí nós não precisaríamos modificar a estrutura. Nós temos lá o Santa Cândida, por exemplo, com as varas criminais. Cada vara criminal iria atender determinado, claro, depois de um estudo da demanda, determinado bairro de Curitiba, e cada promotoria também. Então, uma delegacia X daquele bairro estaria, né, seria um projeto ideal. Mas nós não estamos falando nisso no momento que isso vai ser algo mais imediato e não imediato. O que eu tenho agora para submeter à apreciação desse colegiado é exatamente esse modelo. Ou seja, então, conversando com os colegas, e aí pareceu, primeiro, que os colegas pretendem uma extensão, uma ligeira extensão desse controle externo da atividade policial, dos conselhos de comunidade, com as demais promotorias aqui da capital que têm atribuição criminal, o que é razoável, né? Os juizados especiais, o crime, o júri, né? O que é razoável compartilhar, que eles também compartilhem dessas responsabilidades que são comuns a todos os colegas que atuam na área criminal aqui da capital. E uma outra situação que os colegas colocam, em Bruno agora, e Arion, que esteve na reunião, o Ivonei, que não está aqui, mas também esteve na reunião, que é o seguinte: não deixaríamos apenas 19, manteríamos os 21 promotores, né? Os dois, porque o serviço vai ser o mesmo, o volume de serviço é o mesmo, vai estar distribuído só por 13 varas, né? Os dois queriam ficar sem uma vinculação específica, ou poderiam ser destinados ao controle externo, faríamos um núcleo de controle externo da atividade policial ali, ou poderiam ser destinados a substituições mesmo, além das substituições automáticas, porque são substituições que vão ser sempre necessárias, né? Mais longas, é uma licença maternidade, né? Não, férias até que a substituição automática tem que compreender, né? Que é uma substituição normal. Mas substituições anormais, né, nós teríamos aí esse incremento, né? Pois não, Francisco, pois não. Senhor procurador, o senhor até peço desculpas, explicou muito bem, eu que não entendi. Eu que não entendi, quem não dá a fazer a pergunta, bem, duas varas de inquérito. É isso que eu fico. Isso mesmo. Duas varas de inquérito. Duas varas de inquérito. Sim. Nessas varas de inquérito, isso realmente eu não entendi. Em cada uma vai ter daí um membro do Ministério? Não. O modelo... Eles vão acumular? Não. O modelo nosso não se alteraria. Hoje, o modelo nosso é de um promotor... Tá, até eu...
cheio, que atende processo, ação penal, audiência, alegações finais, depois da denúncia atende até o final, recurso e etc. Tá? E meio promotor, se a gente pudesse dividir assim, né, atendendo inquérito. Então, os inquéritos, medidas cautelares, urgentes e tal, não vão para o promotor titular da vara, da ação penal, do processo. Toda a fase da persecutio criminis investigatória fica a cargo desse promotor. O promotor a questão de escuta telefônica o promotor titular atende a persecutio criminis in iudicio, né? A ação penal. A investigatória é a cargo desse promotor, que faz não só os serviços dessa promotoria, como de uma outra também. Acumula 2 promotorias. E aí ele não vai estar lá na vara de inquéritos, evidentemente. Ele vai estar, sim, atuando na vara de inquéritos em relação aos feitos investigatórios de competência da vara criminal junto à qual ele está vinculado. Há 2 varas criminais junto à qual ele está vinculado. Então, nós vamos ter um modelo de concentração bem menor do que o tribunal. O tribunal vai ter 2 juízes para as varas de inquéritos, com uma secretaria só, uma secretaria única. E o Ministério Público vai ter 6 promotores. 6 titulares e 2 substitutos, 8. Eles que vão se manifestar em rodízio sobre escuta telefônica e medidas urgentes e... Doutor Branco, eu vou dar um exemplo. Vão ter 13 varas criminais de competência geral. Chegam 130 inquéritos. Eles vão ser distribuídos para elas. Cada uma vai receber 10. Se ele for número par, ele vai tramitar pela primeira vara. Se for número ímpar, pela segunda vara de inquéritos, onde tem um juiz, mas não tem um promotor. Os promotores vão estar junto à vara. Para cada 2 varas, terão 3 promotores. Então, 2 cada um atuando nas questões processuais e 1 atuando no inquérito. Então, como são 13, nós teríamos 3, 3, 3, 3, dá 18. Teria uma vara com o titular para atender a questão processual e, junto com eles, 2 substitutos. Para além de atender os inquéritos desta vara, iriam auxiliar os demais. Qual a razão, só para complementar, senhor presidente, qual que é a razão disso? A razão é que quem acompanha o inquérito, ele vai ter depois a ação, né? Então, está vinculado à vara. Então, eu me manifesto no inquérito, esse inquérito volta, eu denuncio e a ação corre perante a vara, perante a qual eu atuo. O que eu não tinha entendido é quem iria atuar no pedido de escuta telefônica, na busca e apreensão agora, chegou agora. O promotor da vara. É o promotor da vara. Para onde está distribuído? Na verdade, a ideia do nosso modelo, reafirmo, é a ideia de promotoria única, entende? Vamos dizer, teria lá, para 2 varas criminais, 3 promotores. Tá? Eles poderiam fazer até a distribuição de serviços diferente. Vamos dizer, se são 3 promotores, eles podem fazer o seguinte: nós vamos dividir o serviço dessas 2 varas em 3, 1/3 para cada um, do inquérito até a ação penal. Aí seria uma secretaria deles lá, a deliberação seria deles, vamos dizer. O modelo, originalmente, era concebido assim, com essa filosofia. Né? Mas depois eles acharam que daí fica muito difícil para fins pragmáticos. Então ficou assim, ficaram 2 só para ação penal e 1 para inquérito nas 2 varas. Pois não. É só para esclarecer que nós temos colegas novos aqui compondo o quórum do órgão especial. O que o Ministério Público está mudando? E esse é o fator relevante que o órgão especial tem que apreciar. Que ele passa a ter o controle da investigação, de todo o processo criminal, desde a fase de investigação com a fase de instrução. Nós estamos hoje observando, com os dados, e é uma discussão nacional, não é um problema do Paraná, é um problema nacional, o que pode ser feito para melhorar as questões de segurança. E ontem mesmo nós tivemos uma reunião muito importante com o procurador e outros procuradores de justiça sobre o projeto criminal, e nós todos chegamos à conclusão que o Ministério Público está falhando, deixando de fazer o que devia fazer na área criminal, porque nós não temos o controle. Então, nós precisamos pôr mais gente na área criminal, essa é a razão.
Precisamos colocar mais promotores na área criminal para que eles possam ter o controle da investigação e do processo. E aproximando esses promotores das próprias delegacias, para que conheçam os delegados, conheçam a estrutura e dê a orientação sobre como eles entendem determinada matéria. Isso já foi conversado, inclusive, com a Secretaria de Segurança Pública, eles disseram que é muito bom, que os delegados sentem a necessidade de ter uma orientação. E na PIP, no modelo antigo, eles não sabem, porque o inquérito cai num grupo de promotores, cada promotor ali tem uma posição, essa denúncia é oferecida e vai cair numa vara que ninguém sabe qual é. Portanto, o nosso trabalho está sendo feito de forma a melhorar, qualificar a atuação do MP. Segundo a Corregedoria da Justiça, nesses meses que o projeto está em andamento, e o projeto ainda não foi implantado como um todo, porque nós não conseguimos ainda deixar as pessoas no lugar, que são substitutos, né? Com a titularização isso tende a melhorar. A própria Corregedoria da Justiça já avaliou, segundo manifestação dos juízes, que melhorou muito o contato. Por quê? Porque os promotores que denunciam são os promotores da vara. Logo, é possível, né, ter entendimentos entre juiz, promotor e delegacia sobre a orientação a ser feita. Isso foi muito bom, Bruno. Carla, já vou te dar a palavra, um minutinho só. Só para não passar. Lá, nós tivemos, veja bem, o tribunal está retornando a um modelo e dá um testemunho favorável ao nosso, de que os juízes, agora sim, têm se manifestado, que é muito melhor o nosso modelo, porque eles se reportam aos promotores que, enfim, vão estar ali. Ou seja, torna-se mais pessoalizada a atuação, né, daquele promotor, que era absolutamente impessoal. Um grupo de promotores lá, com um juiz só da vara de inquéritos, completamente desconexos dos que julgavam, né? Então, esse é um depoimento dos próprios juízes criminais aqui de Curitiba, né? Altamente elogioso no tocante ao nosso modelo, que não é ainda o ideal. Segundo, sim, que daí, só mais um instante, Carlos, que nós temos aqui, nós fizemos, objetivando a administração e etc., uma resolução administrativa nas designações, né, mais longas, né, de substituição mais longa, de despedir editais e tal, para concorrer, que é um avanço. Mas esse modelo de promotoria criminal, isso segundo baliza da própria Corregedoria Geral nossa, né, só funcionará se não houver uma rotatividade muito grande de promotores lá, como está havendo, tá? Então, a Corregedoria vai estar propondo à Procuradoria-Geral, até que se implante efetivamente, se torne realidade, a suspensão dos efeitos dessa resolução, de modo a se obstar a expedição de editais de substituição durante esse período, né, até que nós consolidemos esse modelo. Um prazo razoável aí, que depois a gente vai ver qual é, né? Mas sempre eu vou estar me reportando a um órgão especial para ver, será que esse prazo já foi suficiente e tal, daí nós retomamos o modelo anterior. Pois não, Carla? Esse modelo realmente é muito louvável, que vem com atraso já. Eu gostaria de fazer o registro que o ano e pouco que estive titular na promotoria de delitos de trânsito, nós realizamos reuniões com todos os escrivães de polícia da capital, com o apoio da corregedoria deles, da Polícia Civil, explicando a eles as especificidades dos inquéritos dos delitos de trânsito e dizendo a eles o que nós precisávamos que fosse colhido nos inquéritos. Isso foi muito bom, porque resultou numa melhoria dos inquéritos do trânsito. Nos reunimos também com todos os policiais militares do batalhão de trânsito, explicando a eles o que nós queríamos que acontecesse naqueles boletins de ocorrência. Isso é necessário, eles estão carentes, sedentos dessa proximidade com o Ministério Público, que é o Dominus Litis. Eu me coloquei à disposição deles para responder perguntas. O que os senhores querem saber? Eles tinham dúvidas. Não, a gente não sabe se a gente atua desse modo, se a gente coloca isso, como é que coloca. Eu preciso que os senhores coloquem especificadamente isto no papel, porque eu preciso produzir esta prova depois. Exatamente. Eu preciso, porque eu não quero jogar o serviço dos senhores fora. Eu explicava exatamente isso. E nós precisamos, sim, mostrar a cara do Ministério Público para esses órgãos, que são órgãos que nós precisamos deles,
E eles, muitas vezes, não chegam a nós por culpa nossa própria. Eu senti melhoria significativa naquelas investigações, naqueles inquéritos, e colocava eles, inclusive. Consegui um canal de comunicação com eles por e-mail. Naquela época, o colega Bach sabe, inclusive, porque solicitei lá no órgão próprio, acesso, a promotoria de delícia de trânsito não tinha sequer acesso aos dados do batalhão de trânsito, aos boletins de ocorrência deles, aos dados deles. O escrivão da polícia já tinha, eu não tinha. Até hoje nós estamos. Eu consegui que eles me fornecessem por contatos, mas, enfim, nós estamos exatamente há décadas de atraso nesse aspecto. Muito bem. Mas isso a gente consegue, obviamente, nas especializadas é mais fácil, porque eu tinha tudo, eu tinha toda a investigação, né? E obviamente, depois o acompanhamento processual. O que eu gostaria de perguntar, eram 14 juízos criminais comuns, agora são 13. Um deles virou inquéritos policiais. Isso. Só inquéritos policiais. Isso. Qual delas que foi transformada? Parece que 12ª. 12ª, perfeito. Não te dou certeza, cara. Parece que é. E aí, haverá 2 juízes nessa, ou eles vão criar outro juiz? Não. Um juiz na primeira vara de inquéritos, outro juiz na segunda vara de inquéritos, com uma secretaria única. Perfeito. Sim, mas esta foi transformada em inquéritos policiais. E os processos, a Corregedoria vai fazer uma compensação por redistribuir, possivelmente. Sim, né? mas então é uma só de inquéritos policiais? 2. Uma já existia? Uma outra já existia, já tinha sido criada. Sim. Já tinha, porque a notícia que eu tenho é que ela tinha sido transformada em comum. Mas segundo eles apuraram lá, tinha lá no tribunal uma vara que dava para utilizar aquela vara para a vara de inquéritos, que é o que eles fizeram. Tá? Nós que atuamos na área criminal, a gente fica muito satisfeito com esse tipo de projeto e tem que fazer a meia-culpa, assim, que nós percebemos na prática, o descompromisso de alguns colegas. Eu sempre estive preocupada com a efetividade da investigação. Quero ressaltar a importância aqui nesse colegiado do depoimento de uma grande promotora criminal, a doutora Carla Macarini, que sob a responsabilidade dela, né, na promotoria dos delitos de trânsito, houve ali verdadeiramente uma transformação. Essa questão colocada pela procuradora Carla Macarini é de fundamental relevância. Ontem ainda discutíamos isso, o professor Rodrigo Chemin falava, na sua experiência agora numa procuradoria criminal, como o colega, às vezes, né, pressionado, muitas vezes, pelos limites da sua atribuição, pelo seu dever funcional, né, recebe a investigação inconclusa, incompleta, né, sem os requisitos necessários para projetar o êxito de uma ação penal, sem contato com o investigador, e, nesse instante, ele fica naquele dilema, in dubio pro societate. Então, vou denunciar. Principalmente se ele não tiver um compromisso maior com o êxito da ação penal lá adiante. Então, eu vou denunciar. Chega aqui o procurador criminal que vai dar parecer na ação penal ou no habeas corpus, que, né, na maior parte das vezes tem lá uma prisão que não está circunscrita nos princípios da excepcionalidade e da necessidade, né, transformando o contingente carcerário desse país de presos definitivos em quase metade de presos provisórios, ou 40%, segundo a cifra dos estatísticas mais confiáveis aí. Então, havendo uma deformação ou uma distorção do sistema de justiça penal, né? Por isso é relevantíssima essa colocação, esse depoimento de quem atuou numa vara criminal aqui de Curitiba, no sentido da evolução. Há resistências? Claro que há, mesmo pelos nossos colegas, e efetivamente. Mas acho que a gente tem que ir vencendo resistências e ir assistindo sempre um filme de transição, que é o que eu falo, né, no sentido do aperfeiçoamento institucional. O que é, Bruno?
Eu não sei qual que é a intenção de Vossa Excelência, se é de encaminhar uma modificação, porque a sessão do órgão especial anterior aprovou 7 grupos de 3, se nós estaríamos fazendo alguma alteração naquela proposta em função de tudo isso. Mera adaptação. Mera adaptação. Agora, Tá. Isso. É a adaptação, se todos estiverem de acordo, fica... Pois não, doutor Hélio? Está superada pelos... que é a seguinte, nós estamos discutindo um modelo que, naturalmente, acredito eu, é uma solução provisória. Isso aí não deve ser definitivo, não é verdade? Deve ser pelas dificuldades que a gente tem, porque eu acho que a modificação introduzida em relação às atribuições do promotor, elas já ocorreram até de forma tardia, porque era absolutamente incompreensível que se continuasse com aquele modelo defasado de se entregar a tarefa da análise dos inquéritos e das medidas preparatórias a um grupo de promotores e que depois ficasse por conta daqueles que lá estavam nas varas criminais a tarefa de dar conta de tudo o resto. Claro, acho que essa modificação veio em boa hora. E detalhe, não há nenhuma crítica nisso, na medida em que esta solução, e talvez os colegas são de lembrar, ela ocorreu em função de um momento histórico, de uma necessidade que se avizinhou prudente que se adotasse aquele modelo. O tempo se encarregou de superar isso aí, e eu imagino que o ideal, né, embora às vezes a gente não consiga atingir aquilo que é ideal, mas o ideal é ter um promotor por vara, né, um juiz por vara. O juiz não vai atender uma vara e um quarto, uma vara e metade, é um promotor por vara mesmo, na medida em que se cobra dele hoje em dia o acompanhamento, inclusive, se for o caso, das investigações, se acompanhar a questão do controle externo da atividade policial, que é um trabalho dificílimo, né? Então, eu penso que nós estamos discutindo uma solução que é provisória, quer dizer, é decorrente da necessidade atual que o Ministério Público tem de não poder, naturalmente, prover cada promotoria de justiça com um só de seus integrantes. Claro. É isso, senhor procurador? Sem dúvida alguma. Assim, nós estamos mensurando com muita responsabilidade, como bem sabe o eminente procurador Hélio Levin, né, em função das nossas estruturas, né, que são finitas, as demandas são infinitas. Evidentemente que eu, no start, aqui de início, já anunciei que não se tratava da solução ideal, mas possível, mas proporcionalmente representa um avanço significativo. E esses dados estão sendo permanentemente aferidos pela Corregedoria Geral do Ministério Público, pela Subplan, para garantir uma, eu diria, equitatividade, ou pelo menos nos aproximarmos dela na distribuição dos nossos recursos, das nossas estruturas. Nós temos, por exemplo, se avaliarmos aqui quantitativamente, embora nós tenhamos até que aperfeiçoar esses dados, conforme a discussão que tivemos com os colegas, né, se nós aferirmos quantitativamente, nós temos uma demanda maior ainda, e até de uma maneira expressiva, da região metropolitana de Curitiba, na área criminal, no tocante às nossas estruturas, para a própria capital. Ou seja, nós temos uma estrutura de Ministério Público, né, maior, destinada às promotorias criminais da capital do que temos destinada às promotorias criminais da região metropolitana de Curitiba, que é uma região altamente violenta, como nós sabemos também, né, e que assola a população aqui. Por isso é que eu estou dizendo, nós temos, por exemplo, um e-mail promotor aqui, em Curitiba, não alcançamos a mesma proporção em volume de serviço em alguns outros lugares, se tem a região metropolitana de Curitiba. Nós recentemente ampliamos em um promotor criminal para Maringá, porque lá tinha só um por vara criminal, tá?
quando a proporção de Londrina é 1,6, talvez, por vara criminal. Então, a gente tem observado esses parâmetros rigorosamente, né, para, de uma maneira objetiva, poder... É evidente que, num outro momento, se isso se viabilizar, vamos avançar ainda mais. Pois não, Bruno? O doutor Hélio Levi está certo, nós estamos trabalhando com, hoje, em Curitiba, 1,5, porque o ideal seriam 2. Nenhum promotor hoje não daria conta, né, em função do volume do serviço e a preparação de uma instrução criminal. Mas nós não temos condições de colocar 2, por isso que é provisório 1,5. Mas o ideal, um regime de substituição automática que não para e que agora vem o projúdice criminal, senhor presidente, já vai entrar em vigor o projúdice criminal, logo, nas promotorias criminais, a movimentação, a velocidade do processo é muito maior. Então, eu não sei por quanto tempo esse 1,5 também dará conta, mas a ideia é colocar 2 por vara. Mas vejam bem, nós... Quando for possível. O doutor Hélio não participou... Não, mas... Estabelecer essa ideia que nós estamos trabalhando uma solução que é provisória, que não mas é uma coisa que mas, doutor Hélio, que é definitiva. Sempre, né, será. Porque dá a impressão que o colégio, por vezes, né, não olha com a preocupação que devia dar a impressão, não estou dizendo que pode dar a impressão de que nós não estamos aqui olhando com os olhos mais atentos ao volume de serviço. Porque hoje as varas criminais têm... Um detalhe, nós aumentamos, de alguma forma, as atribuições dos promotores que lá atuam. Não é verdade? Então, daí porque a adoção, inclusive, dessa solução de se colocar mais um. Mas acho que a explicação que Vossa Excelência deu, a mim, satisfaz plenamente. E eu digo que não é só na região metropolitana, existem inúmeras comarcas que apresentam essa solução, com a dificuldade, nem porque o promotor ainda acumula as atribuições cíveis. Esse olhar sempre existirá. De modo que é só isso, eu quero ficar bem claro para mim que, assim como no passado se adotou aquela solução que o tempo se encarregou de defasar, é uma solução provisória. Vossa Excelência, eu vou me policiar até o final para não, repito, né, reproduzir aqui qualquer frase que seja minimamente, vamos dizer, grotesca, né, talvez, mas é o seguinte, que eu poderia lançar aquela famosa se correr, né, é que imediatamente, no momento anterior da discussão, que Vossa Excelência não pôde estar presente aqui do Colégio de Procuradores, nós expusemos, de uma maneira muito clara, né, o quadro orçamentário e os cuidados, as cautelas que a gente tem que adotar, né, no momento em relação à estrutura, né, a custeio do Ministério Público. Então, é evidente, querer a gente quer, mas, de repente, a gente não pode, no momento, né? E é isso que está acontecendo. Me parece que o modelo é possível, tem sido debatido com os colegas, né? Vamos ver como funciona na prática. Pode ser que, daqui a algum tempo, a gente tenha que se reunir novamente para, né, reavaliar o modelo da forma como está colocado. Mas é o que é possível fazer no momento. Pois não, doutor Preckman? É o seguinte... se debate toda hora de falta de promotores, mas o crime é a vitrine do Ministério Público. Os promotores estão em centro de apoio aí aos montes. Por que tanto promotor em centro de apoio? Vamos colocar nas varas criminais 2 por vara criminal. Isso que devia ser feito. Os promotores estão em lugar errado, Excelência. Nós tínhamos que pôr nas varas criminais em primeiro lugar. Obrigado. Acho que é uma medida de ter 2 promotores em cada vara criminal. Obrigado, doutor Preckman. A explicação, no momento que acaba de ser dada, é de que nós estamos guardando uma proporcionalidade dentro das nossas estruturas. A destinação de promotores aos CAOPs tem sido feita também com critérios, né? Volume de serviço atual, nós temos, por exemplo, o CAOP da Habitação e Urbanismo, que é uma célula, um núcleo do Ministério Público que tem apresentado resultados
muito importantes para a instituição. Hoje basta consultar os segmentos sociais aí de Curitiba, né? Nós não temos, a rigor, nenhum promotor, né, a não ser um promotor que está acumulando a promotoria e o CAOP, coordenado pelo colega que aqui está, Alberto Veloso Machado. Não está aí, Alberto, é o Canepar, o Alberto já saiu. Parecido, né, Canepar? Nós temos alguns outros CAOP, Centro de Apoio, que não estão o CAOP está acumulando, por exemplo, uma promotoria ambiental. A doutora Mônica Sakamura é titular, ela está no setor de recursos e está desprovida de promotor, uma promotoria ambiental de Curitiba. Então, nós temos, né, adotado critérios que são razoáveis. Pode ser que haja uma outra distorção, mas nós procuramos corrigir permanentemente essas distorções. O CAOP dos Direitos Humanos, que é um CAOP que cresce expressivamente no tocante aos núcleos, tem pelo menos uns 8 núcleos que são ali de importante projeção e cobrança de política institucional nacional, no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público. Proteção à população indígena, a questão da violência de gênero, da discriminação racial. São vários núcleos dentro de um CAOP, né, que justificam, sim, pela demanda, a destinação que a gente tem procurado fazer com razoável critério. Então, é o que é possível fazer, e é essa proposta que eu submeto. No momento, não é possível destinar 2 promotores por varas criminais de Curitiba dentro dos parâmetros que a gente está seguindo administrativos, que são objetivos, não são subjetivos. Porque se a instituição se pautar, ou a administração, desculpe, né, pelo critério do reclamo, claro, nós todos sabemos, é a nossa gênese. Evidentemente, a promotoria criminal é a promotoria que não é a nossa vitrine, é o nosso dever primário e exclusivo. Nós temos atribuição e legitimação exclusiva para o crime. E nós estamos aí, ainda não chegamos a desencadear como gostaríamos o projeto criminal, estamos em pleno andamento com o projeto criminal de eleger prioridades, de estabelecer parcerias importantes, de atuar nas políticas de segurança pública, que é o que a gente está procurando fazer e vai procurar fazer. Mas é o que eu submeto à apreciação desse colegiado. Se todos estiverem de acordo, que permaneçam como estão. Pois não, doutor Saulo? Eu não entendi o seguinte, está sendo votado algum projeto? Não, a adaptação do projeto que já foi aprovado no órgão especial. Eu gostaria de receber ter vista. Para saber. Senão eu não sei como votar. Não saberia como votar. Mas, Vossa Excelência, qual dúvida que tem? Nós tínhamos inúmeras dúvidas. A Procuradoria, desde março, tentou fazer uma mudança. Então, eu não sei se as mudanças que a Procuradoria-Geral quer fazer vêm de cima para baixo ou de baixo para cima. Porque de baixo para cima nós já podemos ver que não deu certo. O serviço criminal que veio de cima para baixo, nós estamos afogados no serviço. Agora, a Procuradoria Doutor quer Saulo, resolver... é assim, veja bem, nós nos reunimos com os... Eu gostaria de ler o projeto, eu gostaria de saber as ideias que Vossas Excelências possuem, para que eu possa votar conscientemente. Bom, então eu vou repetir ao senhor que o projeto a que está se referindo já foi votado e aprovado por esse órgão especial. Tá? Foi aprovado... Na época eu não fazia parte. Não, a única alteração que houve, está aprovado pelo órgão especial. Implantado, na prática está implantado. Nós não expedimos os editais, por quê? Porque o movimento do tribunal era de retorno às varas de inquérito. A única modificação que está havendo é que as varas de inquérito foram efetivamente implantadas, estão sendo implantadas. O que nós estamos trazendo ao órgão especial é a adaptação agora de acordo com as varas de inquérito. Conseguimos, junto ao tribunal, a distribuição para as varas, direto. Portanto, o nosso modelo pode subsistir.
Qual é a modificação em relação ao anterior? É que antes eram 14 varas e 21 promotores. Hoje, qual é a modificação que eu estou propondo aqui ao órgão especial? A adaptação que eu estou propondo. Continuam os 21 promotores que estão lá. Só que estão 13 varas criminais, vão ter 19 promotores vinculados, segundo o modelo anterior, e vão ficar 2 substitutos. É essa a modificação. Quer dizer, o projeto já foi aprovado, ou se adapta ou não se adapta. Nem tem aqui, propriamente, um procedimento para lhe dar à vista. O procedimento é o anterior. Pois não, doutor Geraldo. A questão que Vossa Excelência acabou de mencionar, o projeto, na realidade, já está aprovado pelo órgão especial. Não vai haver nenhuma modificação no projeto. A única questão que o senhor, Vossa Excelência, trouxe ao plenário do órgão especial é em virtude da posição do tribunal de criar as 2 varas de inquérito, o retorno. O projeto em si não vai ser alterado em nada. Na realidade, ele não precisaria nem ser votado no órgão especial hoje, porque já existe o projeto, já está aprovado. A única alteração é que, ao invés de ficarem 21, entre aspas, titulares, vão ficar 19 titulares e 2 substitutos. Só isso. Estão todos de acordo? Fica aprovado a unanimidade. Agradecendo a compreensão de tudo. Não, é que o senhor não manifestou. Então, o senhor vai votar contra. Mas é que Vossa Excelência fez assim, rapidamente. Claro, eu sou contra. Pois não. Então, aprovado por maioria. Pois não, doutora Carla. Tem a palavra Vossa Excelência. Tem a honra de passar a palavra a Vossa Excelência. Desculpe pedir para o doutor Bruno continuar mais um pouquinho. Eu observei na atuação nos HCs criminais que alguns processos já estão no Projude, o que significa que nós não temos acesso à consulta processual. Muitas vezes a gente vai se manifestar no HC e a gente prefere, no meu caso particular, consultar para saber, inclusive, se aquilo, já houve denúncia, aconteceu alguma situação. Nós não temos mais acesso a isso. Por quê? Porque a partir do momento em que eles digitalizam e colocam no Projude, consta lá arquivo. E daí eu consultei e gera uma informação assim na consulta processual. Arquivo gerado obrigatoriamente porque digitalização Projude, uma situação assim. Então, nós não temos mais acesso a essa situação. Eu gostaria de saber se está sendo viabilizada a nossa capacitação para esse Projude, né? Se é um mal necessário, nós temos que nos habilitar a isso. Como é que nós vamos conseguir, mesmo antes de que os nossos feitos estejam meio virtual, nós precisaremos consultar alguns deles. E não temos tido acesso a isso. Como é que nós poderíamos ter acesso ao Projude? Dá para chamar os universitários? Acho que nós vamos ter que conversar. Eu não sei se os colegas já perceberam isso, que a consulta processual, naqueles que estão no Projude, a gente não tem acesso a nada. Eu acho, doutora Carla, que você poderia, por gentileza, Vossa Excelência, poderia, por gentileza, dar uma passadinha depois lá na Subplan, anotar, conversar com os técnicos para ver como viabilizar isso. No Projude do tribunal, eu creio que nós teremos muita dificuldade, porque eles não têm uma margem ali de acerto para permitir o nosso trabalho. Nós estamos trabalhando com o Projude do MP. Nós pegamos o Projude do tribunal, estamos adaptando e fazendo as regras segundo a atuação do Ministério Público, o mesmo sistema, né? Agora, essa situação que Vossa Excelência está se referindo, eu não tenho como te responder agora. Eu precisaria ver, analisar, consultar a área técnica e me comprometo em vir aqui o mais rápido possível para poder informar. Qualquer colega, eu sou aquele estilo de procuradora que conversa com o colega, ou inclusive com o assessor do colega, não há problema algum, no interior. Certo. Só que a gente queima etapas indo lá na consulta processual, vendo o que aconteceu, inclusive para saber as peças, que algumas delas estão lá. Quando estão no Projude, a gente não tem acesso. Nós precisamos ver isso, porque nós temos ali o doutor Murilo, por exemplo, que trabalha na Subplan. Hoje ele só faz praticamente essa ponte de Projude, tira dúvidas, anota, verifica, entra em contato com o tribunal, pede providência. Então, eu precisaria conversar com você depois, com mais calma, vou anotar essa necessidade e entrar em contato para ver o que é possível.
Tá? Só a Michele que percebeu essa dificuldade também? Isso. A Então, cópia dos Isso. autos. É porque os advogados têm acesso ao Projude e eles conseguem consultar. Não tem como vocês- conseguir uma habilitação assim? Pois é importante que todos, vocês não? se manifestem. Então tá. Vamos conversar, porque o tribunal está nos atendendo. Eu Obrigada. acho que, se for possível, a gente consegue. Está ótimo. Eu quero Tá? confortar. Só para consulta processual. Está ótimo. Muito obrigado. Eu quero confortar os eminentes pares aqui em relação a todos esses encaminhamentos que a gente faz, mas confortá-los mesmo com muita tranquilidade. Quem nos conhece sabe que o perfil é esse de nós conversarmos, nós estamos conversando. É evidente que é difícil a gente conseguir, vamos dizer, unanimidade, né? Mas a gente procura se aproximar ao máximo da... Né? Eu quero lembrar que nós temos uma representação lá no Conselho Nacional do Ministério Público. Aqui a administração está respondendo, cobrando titularizações na capital, né? E nós entendemos que aqui, efetivamente, quanto mais titularizações nós propiciarmos, proporcionarmos, é melhor. Haverá, claro, sempre aqui, eu costumo dizer isso em Curitiba, uma situação atípica, é peculiar a situação de Curitiba, porque haverá convocações, como o Précoma disse há pouco, nos CAOPs, na Corregedoria, na Procuradoria-Geral, no gabinete do Procurador-Geral, sempre vai ter um número de convocados que precisarão ser substituídos. Né? Mas tenho certeza que os colegas criminais também estão ávidos por titularizarem-se nas respectivas promotorias. Claro que eles gostariam de uma titularização ideal, que nós não podemos dar no momento. Eles sabem disso, nós conversamos, temos conversado. Né? Então, quero confortá-los de que tudo tem se dado de uma maneira muito transparente, né? Dialogal, né? Conversada, enfim. Nada mais havendo, portanto, agradecendo a contribuição valiosíssima dos eminentes... sim. Consulto os eminentes procuradores e procuradoras acerca do teor da ata da sessão anterior do órgão especial. Se todos estiverem de acordo, fica aprovado a unanimidade e, assim, mais uma vez, agradecendo a contribuição, entusiasmo valiosíssimo de cada um dos senhores e senhoras, está encerrada a presente sessão. Que Deus nos abençoe.